Salve, salve, rapaziada, número 20. 20? 20. Não é 22? 21? 20, pô. 20? Tá, eu já me perdi. É 20. Eu já me perdi. É 20. Eu cravo que é 20. E mais uma semana, né? Fim de semana passou aí. Tivemos Premier League, tivemos Brasileirão. O Brasileirão dando um pouco mais de emoção do que a gente esperava. É, e tem manhã soba na tua casa ainda não? Ainda Tem? tem. Ainda tem um pouquinho. Nossa. E aí o Brasileirão não... Eu acho que, tipo assim, não é que vai dar. A gente tá falando já umas 5 rodadas que não vai dar mais, né? Não, mas não dá mais. Não dá. E outra assim, tu quer saber o porquê não dá mais, o efeito maior que não dá mais? Mano Menezes. Exatamente. Quem tá atrás do Palmeiras não só é o Mano Menezes, como é o Internacional. Que E é aí- profissional em ser segundo colocado no É, Brasil. exatamente. E é profissional em sofrer até a última rodada. Exatamente. Mas a gente começa sempre pela Premier League, né? Premier League teve uma rodada interessante nesse final de semana, começando Será que temos o ressurgimento de um gigante? Pode ser. Tu que já tinha declarado ele morto. Não, mas tá morto. Vamos lá, começar. Não, morto é forte. Na sexta-feira a gente teve um jogo que eu acompanhei, inclusive, esse jogo inteiro, que foi o Brentford contra o Brighton. Brighton que tem tá fazendo uma temporada muito boa e o Brentford tá ali tentando se reerguer, né? E conseguiu com 3 pontos que lhe colocaram lá em nono colocado, né? Com 13 pontos. O Brentford que tem um atacante que tá com esperança de ir pra Copa, que é o Ivan Toney. Fez os 2 gols, inclusive. Mas o destaque do Brentford não foi ele. Foi o goleiro. Ah, Ryan, sim. O espanhol. Espanhol-inglês, ele é. Hispano-inglês. Espanha inglês? É. Olha só. E porque ele é nascido na Espanha, mas jogou a vida inteira na Inglaterra. Mas foi 2-0, um jogo, o primeiro gol, um gol bonito de letra do Ivan Toney. Depois ele finalizou o jogo com um gol de pênalti. E o Brighton, mas o Brighton tá ali em sétimo, ficou um ponto do Brighton, na verdade, com essa vitória do Brentford. É. E o Brighton que tá na frente do Liverpool ainda. É, tem esse fator, né? E aí o segundo jogo foi no sábado já, 8h30 da manhã, o Leicester conseguiu um belo empate com o Crystal Palace. O Leicester forte na campanha O pela Leicester Championship no ano que vem, né? forte na classificação para a Championship do ano que vem. E como eu falei, eu acho que esse é o ano do Leicester. É, O ano que ele cai. chegou a hora, né? Chegou a hora e só tá pior que o Nottingham Forest, mas o mesmo número de pontos. É. Né? Qualquer um aí pode fugir da degola. Fugir não, né? Esses dois pra fugir da degola tá difícil. Aí o Fulham empata com o Bournemouth 2-2. O Fulham e o Bournemouth morreram abraçadinho no meio da tabela com esse empate. O Fulham eu acho que é um time que as pessoas esperavam uma campanha um pouquinho melhor, mas também não tá Na muito abaixo do verdade, que eu o vou time te dizer que a promete. galera não esperava uma campanha muito melhor do Fulham, não. Apesar de que no finalzinho da janela ele fechou 2 contratações que... Pois é, mas é que ele tá num chove no molho ali, talvez... Sabe, se a gente for ver, o Brighton tá fazendo um trabalho até melhor que o Fulham, né? E o- Newcastle, né? Quase o Newcastle... dava de se esperar já o Sim, Newcastle, sim, né? o Newcastle, ele Que tem tá uma no Big expectativa. Six da tabela. Tá. E teve um empate também. Essa E aí o Tottenham ganha do Everton em 2-0. Teve uma infelicidade nesse jogo. Mas felizmente do jogo pra cá, né, a gente teve uma boa notícia, o Richarlison ele sai sentindo a panturrilha, e ele dá uma entrevista bem emocionada pro jogo Castelo Branco da ESPN, que ele fala que ele já teve essa lesão antes, que da última vez ele passou 2 meses, que ele tá próximo de realizar um sonho, que é a Copa do Mundo, ele chorando, né, porque, pô, imagina perder uma Copa do Mundo, deve ser um negócio... Boa notícia horrível. pra quem? Pro Firmino? Mas, cara, ele já saiu um relato médico hoje do próprio Tottenham falando que ele deve se recuperar dessa lesão em 2 semanas. Então não só dá tempo dele se recuperar, mas como voltar a pegar ritmo de jogo pra na Copa tá bem. Bora ver se o Tite vai levar mais um jogador bichado. Porque ele gosta disso. Ele já fez isso com o Fred na vez Douglas passada, Costa. Douglas Costa. Renato Augusto tinha voltado de um período de Também lesão, tava Renato né? Augusto. Ele gosta do jogador velho e bichado. Ele é um fã do DM. Também acho. E não é o... A gente tá falando do departamento médico. E não da direct message que você usa pra ficar flertando no Instagram. Exatamente. E o Chelsea ganha fora o Aston Villa de 2-0. Que Também um dá resultado esperado. o resultado esperado e o Chelsea tentando se recuperar na tabela, né? Porque também como o Liverpool começou mal o campeonato, mas desde a troca do treinador, ele... Engraçado, né? Bora confirmar essa notícia. O quê? Eu acho que o treinador do Brighton foi pro Chelsea. Era o do Brighton? Eu sei que é um inglês que tá no Chelsea, eu não lembro o nome dele. Que depois que despediram lá o menininho. O Tuchel. Isso. Que claramente tava numa corda bamba. É nem o teve- Graham Potter. Isso.
Porra, nome em inglês pra cacete, né? Graham Mas ele Potter. veio do Brighton, né? É. acho Eu que não Graham lembro Potter. onde ele tava. E... Porra, 96 milhões de reais. Ok, 96 milhões de reais dá o quê? 10 libras? dá 5 libras. E o troco, né? Em bala. Dinamo Zagreb. Ex-Brighton. Então é O isso. que, inclusive, eu acho que é o motivo do Brighton ter despegado na tabela. Pode ser. O Treinador time pequeno só- sofre muito com isso, né, O cara? treinador sai do Brighton, o Brighton dá uma caída e o Chelsea sobe, inclusive, e passa o Brighton. Quando ele saiu do Brighton estava na frente do Chelsea. O Brighton tava no top 4, né? Tava no início G4. É, E agora quem tá no G4 é o Chelsea. Ou seja, o problema não é o treinador. é verdade. Tanto pro bom quanto pro E a bom. gente já comentou que o Chelsea gosta de trocar de treinador pra pegar um gás, né? da É temporada. verdade. Mas assim, o Brighton tem uns nomes individuais muito bons. Ele trouxe o Felipe Caicedo, que é um menino, eu acho que era da base do Brighton, inclusive. E Que é português, né? Não, ele é equatoriano. Vai É jogar a Copa, equatoriano? vai jogar a É Copa. verdade, vai pra Copa. E ele trouxe também do Equador um jogador que tava lateral esquerdo que era do Villarreal, Estupinian, né? Então é quem tem dado esse estupim ofensivo assim pro Brighton de chegada. E eu acho que eles vai sentir falta, assim. Eu pulei um jogo aqui, né? 2. Tu pulou o Wolverhampton Wolverhampton. 1x0 Nottingham Forest, que também era um Que é o resultado Lanterna, inesperado. né? E o Wolverhampton tava na zona. E agora ele jogou o Southampton pra zona. Exatamente. E aí o Wolverhampton, que tem um time muito bom, eu acho que não deveria estar ali, deveria estar ali brigando no meio da tabela. Mas tá lá, tá brigando pra. Acabou de sair da zona de Pela rebaixamento. segunda temporada seguida, né, que ele tá brigando pra fugir dessa... Sendo que é um dessa time rebaixamento. bom, né? Com base portuguesa, tem jogadores portugueses com valores bons. O Rui Patrício saiu de lá e foi pra Roma na temporada passada. Sim. E aí tem Rubem Neves, que toda a janela, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, querem ele, mas nunca sai. Ele é o Iñaki Williams do Atlético de Bilbao. Todo mundo quer, mas nunca sai. É verdade. E a gente ouviu esses dias aqui que o Atlético de Bilbao é grande. Mas quando você tem menos de 20 anos, qualquer opinião sua é inválida. E também a gente vive numa democracia, você tem total direito de falar merda. Exato. A Constituição permite que você esteja errado. Exatamente. E aí o Chelsea ganhou, o Aston Villa a gente falou, né? E o nada diferente. O Arsenal foi lá fora, enfrentar o Leeds e saiu, voltou com vitória. E vou falar aqui algo completamente subjetivo do futebol, mas o Arsenal contou com uma sortinha de campeão nesse jogo aí, que era um jogo que esse gol parecia que não ia sair nunca, bicho. E o Gabriel Jesus parou de fazer gol. É que ele tá se preparando já pro ritmo de Copa. Porque a gente sabe que na Copa ele não ele gosta não de fazer faz. gol. É verdade, agora entendi, tá explicado. E o Manchester não. Tem mais uma estatística. Assim, o gol do Liverpool foi o passe do Alisson pro Salah, né? Isso. E o Alisson tem mais assistência que o Cristiano Ronaldo na liga. Mas aí a gente vai falar desse empate de 0x0 do Manchester United com o Newcastle, que era um jogo importante pro Manchester. O Newcastle é o time que tá logo abaixo dele na tabela, seria o famoso jogo de 6 pontos, mas reforça aquilo que a gente vem falando. Tu viu esse jogo? Sim, nos últimos programas, que é a melhor coisa pro Cristiano Ronaldo é o banco. Começou titular, 0x0. 0-0, é verdade. Porém, Casemiro titular. É. Já segundo ou terceiro jogo que ele tá começando de titular. Então acho que o Ten Hag já tá olhando o nosso menino Casemiro como ele tem que ser olhado, porque é como titular absoluto desse time. E eu acho que ele viu o podcast, que eu falei que não tem como o Casemiro ser banco pro McTominay. É que português é uma língua muito parecida com o holandês. É Aí verdade. fica fácil de entender. E aí o Arsenal ganha fora o Leeds, né? E só que ele contou com uma sorte essa rodada porque o City perdeu pro Liverpool. Então ele abriu 4 pontos. Sim, sim. Cara, e assim, a gente já falou isso em programas anteriores, mas o que define o campeão nesse modo como a Premier League hoje, com esses clubes já mais bem É os estruturados, confrontos com o Big Six. e assim, eu acho que ninguém esperava, tirando o Danilo, que ele comentou na sexta-feira, que o Liverpool ganhasse do Manchester City, embora tenha sido um jogo muito parelho, né? Então, tipo assim, você espera que o City ganhe esse jogo, o City é mais bem estruturado como equipe, uma equipe mais rica e tudo mais, só que o Liverpool foi lá e tá se recuperando, né? Veio de uma sapecada que ele deu na Champions League, ganha de um time poderosíssimo que é o Manchester City, então acho que o pulso ainda pulsa lá em Anfield. O jogo foi um jogo muito bom, né? Um jogo pegado lá em cá de como dois gigantes jogam. Sim. Diferente do jogo que a gente teve Flamengo e Corinthians. É, que foi... Não foi tão bom. Foi assistível. E aí o City na sua proposta, o Liverpool também tentando se recuperar mesmo com desfalques importantes, como o Luiz Dias, né? O Thiago fez uma partida muito boa. O Fabinho também jogou titular, o Henderson começou no banco. A zaga foi Van Dijk e Joey Gomes. Joey Gomes que falhou muito no começo da temporada, mas fez uma bela partida ontem.
Então eu acho que o Liverpool tem... Assim, ele tem um caminho pra trilhar, porque ele sabe já o caminho do sucesso, sabe? O É um caminho levemente longo aí pelo ele início vai da ser temporada, agora, né? pelo início da temporada, eu acho que ele não tem como pensar mais em título. Eu acho difícil pro Liverpool pensar em título ainda. Eu acho que no caso, a obrigação do Liverpool é a classificação para a Champions League. Eu acho que o Liverpool não tem como fazer o que o Flamengo fez em 2009, porque a Premier League é um outro campeonato diferente do Brasileirão. E ali também foi uma entregada muito grande. Assim, foi uma arrancada muito boa e uma entregada muito grande também. Era o Palmeiras que era o líder. Era o Palmeiras. E aí a gente tem... Mas eu queria destacar também que, além do resultado para a tabela, foi um jogo interessante de ver, porque tu falaste da ciência do Alisson, o Alisson... E eu vejo muito em rede social de canais esportivos, né, da ESPN, do TNT Sport, existe uma contestação muito grande com o Alisson que eu vou te falar que eu não entendo. Eu acho que o Brasil nunca esteve tão bem de goleiro como ele teve de 2018 pra cá. Sabe, o Everton tá indo, o Ederson, o Alisson, qualquer um dos três poderia se titular tranquilamente. Sabe, acho que é uma implicância tão grande com o Alisson por causa do quê? Das primeiras vezes que o Dunga convocou ele, que ele entregava um pouco a paçoca, pô, a gente já tem o quê? 12 anos disso? Não faz sentido. Eu acho que o Alisson nunca foi um goleiro tão contestado assim na seleção, não. Nunca vi com uma contestação muito grande nele. E é porque, assim, eu acho que nenhuma Copa a gente teve tantos goleiros bons assim como reserva. A gente teve aquela Copa que os reservas era Rogério Ceni e Dida. 2002. Que era Marcos, Dida e Rogério Ceni. Pois é o terceiro. Eram 3 goleiros sensacionais também, que eu acho que é melhor que esses 3 que estão aqui hoje. Eu acho. Eu vou discordar, craque. Eu acho que... Inclusive, já ouvi da boca de São Marcos em pessoa que ele acha o Alisson melhor que ele. Tá, mas aí Dida e Rogério Ceni não melhores que Ederson e o Everton. Dida eu acho que tá no mesmo nível. Rogério Ceni eu acho abaixo. Do Everton, do goleiro do Palmeiras. Não. Terceiro goleiro, beleza. Mas que eu acho que o Alisson e o Ederson estão acima, assim, em nível de qualidade. O terceiro goleiro, por exemplo, poderia ser o Cássio. Não. Poderia. Não, hoje poderia. Não, poderia. Na fase que o Cássio tá hoje. Hoje eu acho o Cássio do início da temporada. Eu acho que hoje o Santos é melhor que o Cássio. Poderia ser o Santos também. Mas o Everton é melhor que os dois. Sim, concordo. O Everton, o goleiro do Palmeiras, é melhor que os dois. É o melhor goleiro em atividade no Brasil. A gente tá falando do momento atual agora. Sim. Pra convocar agora. O Cássio hoje tá bem, porque o Cássio, no final da temporada passada, início dessa, ele tava oscilando muito, então, beleza, o Cássio voltou à velha forma dele. O Santos tá... Além de fazer boas defesas, ele é um goleiro seguro. Eu acho isso impressionante. Mas o Everton... Ele não rebate a bola, né? Não, é muito raro. Teve aquela batida de pano... Ele é o Homem-Aranha da Gávea? Pode ser. A bola engata na mão dele? Santos Parker. Também acho. E aí ficou assim, aí teve o jogo Southampton e West Ham, né, que foi 1-1. Southampton, com esse empate, entrou na zona de rebaixamento. E o West Ham ficou ali no meio da tabela. O Paquetá não foi um bom jogo. Não. Ele ainda tá se adaptando ao futebol inglês. É que vai demorar um pouquinho. O futebol inglês é bem diferente. E ele não teve tempo pra se adaptar em nenhuma escola, praticamente, né? Porque ele passa um tempinho no Milan, não dá certo, vai pro Lyon, o Lyon é que ele fica mais tempo, começa a jogar bem, quando ele tá sendo o cara do Lyon, pá, vai pro West Ham, sabe? Então, é pouco tempo, muito time. É verdade. E aí eu acho que o futebol dele vai encaixar na Premier League, assim. Ele é um jogador sempre que teve força física notória, assim, ele sempre foi... os embates físicos dele sempre foram... ele sempre gosta de jogar com esse contato do marcador próximo, porque ele consegue uns dribles e umas soluções assim devido a esse contato físico, igual como o Gerson fez no Flamengo também. Sim. Então eu acho que tem tudo pra se adaptar rápido na Premier League. Ele já virou titular do time, mas vai levar um tempinho ainda. Eu só não, tipo assim, a gente fala muito de jogador se adaptar a uma nova liga. E a gente sempre compara que a Liga da Europa é mais alto nível que a Liga Brasileira. Sim. Como que o Cebolinha vem do Flamengo e tá demorando? Vem pro Flamengo do Benfica, de uma Liga Europeia, e tá demorando se adaptar. Cara... É porque o Campeonato Português e o Campeonato Brasileiro não são do mesmo nível? Não, o brasileiro é maior? Eles podem... Eu acho que é maior no sentido de ter mais equipes que podem disputar alguma coisa. O futebol português, o campeonato português, ele tem um nível alto, mas são 3, 4 equipes no máximo, cara, em futebol, em alto nível mesmo, assim. O futebol brasileiro, por mais que a gente todo ano as mesmas equipes, inclusive. Exato, então acho que tem esse fator aí também, né? O futebol português hoje, se duvidar, é o quê?
a quinta liga, talvez, da Europa. Porque eu acho que é inglês, espanhol, alemão, italiano, francês e português. Eu acho que o francês talvez esteja abaixo do português. Porque é só um time. Exatamente. Às vezes 2. E aí, só pra finalizar o campeonato que é futebol europeu, eu queria falar do El Clássico. O Real Madrid passa o trator em cima do Barcelona. Isso fica mais nítido do que do último programa em que eu falo que o Barcelona ainda não é um time. E o Real Madrid já é um time há muito tempo. Já. Né? A gente vê até os embates individuais. Eu senti assim, muito o Real Madrid com uma força física muito maior que o Barcelona. Tipo, as divididas, o Gavi caía, Pedri caía, os jogadores do Real Madrid até olhando pra eles assim, pro chão, assim, eles caíram no chão. Então a gente vê muitos esses lances, assim, esses detalhes, que a gente fala que o quão físico é importante hoje no futebol europeu. Sim. Que se a pessoa não se adaptar, não vai. E as pessoas, eu vejo aqueles memes do jogador quando vai pro Bayern de Munique, que ele fica forte, né? Eu acho que o Bayern de Munique tá certo, porque ele atropela todo mundo, fisicamente, né? E tecnicamente não dá pra questionar os jogadores do Bayern de Munique, que são alto nível. Então eu acho que o futebol europeu, ele precisa disso. E eu acho que o Barcelona tem no meio campo com Pedro e Gavi, eu acho que ele perde uma força física ali. Ganha velocidade, ganha intensidade, mas perde na força física ali. E a gente fala assim, mas o Xavi e Iniesta também eram franzinos, mas eles não corriam, quem corria era a bola. Exatamente. Não, e era outra, né? Vou dar um exemplo de Xavi e Iniesta. Comparar com Gavi e Pedro não é um absurdo, porque o Barcelona do Xavi e Iniesta era uma equipe. Esse Barcelona não é. É um bando ainda. Então eu acho que o Real Madrid, tipo, o primeiro gol, o Vinícius Júnior sai numa arrancada tradicional dele, chega na frente do Ter Stegen, o Ter Stegen salva, sobe o Benzema e o Benzema faz 1-0, né? E o segundo gol foi tipo assim, a gente vê o jogo do Real Madrid, não é igual o Barcelona, assim, eu acho que o Ancelotti arma muito bem, assim, porque tu não vê o Real Madrid chegando com 5-6, ele sempre chega com alguém que vem do meio campo apoiar, ou o Kroos ou o Modric. Aí o Vinícius Júnior bem aberto na esquerda e o Valverde fazendo a de ponta direita. Sim. Só que puxando pra dentro. E aí o Benzema encostando ou no Valverde ou no Vinícius Júnior. O ataque do Real Madrid é isso. Mas só que ele já sabe onde eles vão estar. Tanto que o segundo gol é isso. O passe pra trás pro Valverde, ele tá centralizado, ele não tá na ponta direita. Então esses movimentos no Real Madrid, os jogadores já sabem que vão acontecer. E quando o Valverde pega a bola fora da área, ele não quis encher o pé. Ele bateu de chapa e escolheu onde ele queria colocar. Então, tipo assim, o Real Madrid é um time, é um elenco, já tem um treinamento, já tem, os jogadores já se conhecem. E no Barcelona a gente vê muito a bola transitar na área e cruzamento passa de todo mundo e não sei o que, entendeu? Já com o Real Madrid a gente não vê isso não, a gente vê os jogadores procurando e achando o seu companheiro. E o Barcelona ainda vai ter que galgar um pouquinho pra tentar se equiparar ao Real Madrid. Eu queria destacar um momento que eu achei interessante desse jogo, foi o nosso querido Rodrigo, sofre o pênalti, né? Faz o gol. E ele pede a bola, né? Exato. E aí, quando ele comemora, posta no stories dele depois, botando God's Plan, né? Que é o plano de Deus, e também uma música do Drake. O Drake, que antes do jogo começar, disse que tinha apostado $900 mil no Barcelona. Ele tinha apostado 833 mil na vitória do Barcelona e do Arsenal. E se ele ganhasse, ele ia ganhar uma bagatela de $30 milhões. E aí é sempre muito complicado, né? Quando a gente faz uma aposta casada, que é o primeiro dá certo e tu fica no segundo, por favor, dê certo, por favor, dê certo. E quando não dá certo, toda a esperança vai embora do corpo. Não, mas essa do God's Plan, do Stories do Rodrigo foi muito boa. Foi muito boa, cara. Excelente. E o Drake, tu tem que te preocupar com o basquete, que até no time de basquete tu não sabe escolher. É verdade. E aí, vamos pro Brasileirão? Vamos, o Brasileirão que deu uma animada na galera. Deu uma certa animada, teve algumas coisas bem ruins também no Brasileiro em geral, né? A gente teve confusão de torcida, uma série de tipo coisas. assim, eu, por exemplo, vamos só fazer o recorte daquele jogo do Sport e Vasco, né? Que foi que teve o pior, o Raniel, né? Faz o gol e vai provocar a torcida. Sim. É óbvio que, tipo assim, a regra brasileira significa que quando você provoca a torcida, você vai pegar cartão. Exato. Certo? Só que ele tirou a camisa e provocou a torcida. Então era vermelho. Pois é. Só que o outro, porém, é que o segurança abre a porta. O segurança que abre a porta? Aí é foda. Entendeu? Ele não foi a porta que foi escancarada pela torcida. Ele pode entrar. Cara, tem alguém aí? Assim,
eu vou falar uma parada que tem dois momentos. A gente tem dois tipos de invasão diferentes, né, nessa rodada. Na Série B a gente tem uma invasão da torcida ativamente para agredir, para ir atrás dos jogadores do Vasco. E no jogo do Ceará com o Cuiabá, existe uma briga entre as torcidas do próprio Ceará e as pessoas invadem o gramado para fugir da briga. Porém, Entrou os torcedores pra cobrar os jogadores do Ceará. O cara aproveitou que já tava ali mesmo, né? E foi pra querer bater no jogador do Ceará. Pois é, mas tipo, quando eles entram inicialmente pra fugir de uma briga, e aí se perde o controle. Essa do Sport, cara, foi uma selvageria do nível assim. O que o Raniel fez tá na regra do jogo. A punição que deve ser feita. E depois, se o STJD julgar que é necessário, julgar a punição de suspensão, de qualquer coisa, de multa, que seja. Invadir campo, agredir profissionais que estão trabalhando é pra cadeia. Não se está no mesmo nível de comparação. O técnico do Sport falou, provocam, jogam cadeira, não jogam, falando como se tivesse jogado a cadeira na torcida. Tem uma cadeira de plástico, quem já foi pra estádio sabe que às vezes fica lá, de fotógrafo, da pessoa da ambulância, fica aquelas cadeiras de plástico. O jogador do Vasco pega e joga pro lado, porque eles vão em bando comemorar na frente do Sport. E aí já se criou a narrativa que se jogou essa cadeira na torcida do Sport. Gente, não existe isso. A punição pro Raniel tem que ser feita. Agora, não me venha querer justificar a invasão de campo para agressão. Agridem uma bombeira que tava trabalhando, ela no chão, os caras chutam ela, sabe? Parte pra porrada. Não existe qualquer coisa que justifique essa atitude, sabe? Então, não queiram comparar dois níveis diferentes, sabe? É uma criança dar um soco no adulto e o adulto devolver. Não tem essa base de comparação. Essa comparação não existe. O violência no futebol, eu acho que não combina. Acho que a gente já viveu por períodos de selvageria muito grande. A gente mora em Belém e, tipo, Repar é sempre uma tensão, assim. Normalmente as pessoas não gostam de sair de casa, assim. Pelo menos que moram ali pela redondeza do bairro onde o estádio do Mangueirão é localizado. As pessoas não gostam de sair de casa pegar ônibus, né? Pegar ônibus que vai para lá, que vai passar por lá, porque quando tem Remy e Paysandu ainda existe muito essa questão aqui em Belém e, tipo, a gente não vê isso sendo sanado em nenhum momento, assim, porque a gente acha que ainda vai durar por muito tempo. E a gente teve, na verdade, além desses exemplos de invasão de campo que remete a um tempo mais organizado do futebol, a gente teve um jogo sendo cancelado uma hora antes de acontecer, porque o Goiás não queria que tivesse torcida visitante. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fala, a gente está vivendo uma época de organização, tem times que estão virando SAF, tem times que estão mais organizados financeiramente, despontando como potências, que é o Palmeiras, o Flamengo, a gente tem esse tipo de atitude, parece que a gente está no início dos anos 90, cara. Sabe? Que mudava regulamento, que tinha STJD entrando toda hora, tapetão a rodo. Então, assim, foi ridículo o que aconteceu essa rodada, né? É um absurdo. Inclusive, no jogo do Ceará, ainda tinha a chance do Ceará ganhar o jogo, mas o juiz acabou o jogo. Que a invasão acontece um pouco depois do gol do próprio Ceará, né? Exatamente. E aí vamos dar continuidade, né? O América Mineiro joga em casa e perde pro Fortaleza. Fortaleza fazendo grande campanha. O Fortaleza que fazendo uma grande campanha nesse momento, e eu queria muito Fortaleza de novo na Libertadores no ano que vem. Contanto que ele soubesse balancear. Esse ano mostrou que ele deveria balancear. O Atlético Mineiro tá segurando a vaga do Fortaleza. É o flanelinha, né? Ele é educado. E aí, 2 gols do Thiago Galhardo. Foi, né? 2 dele. Não, um tava em. Teve um que. O Juninho Capixaba. Olha só isso parece aquele gol do Nani que foi com o Cristiano Ronaldo, né? O Juninho Capixaba. A tua base de comparação foi muito Foi muito boa, né? Foi. O Cristiano Ronaldo é o Juninho Capixaba. E o Nani é o Thiago Galhardo. Certo. O Capixaba chega na frente do gol e cava. A bola vai entrar. E o Thiago Galhardo bota a cabeça, mas tá impedido. Acontece. E o Cristiano Ronaldo ficou puto e o Capixaba falou, porra, Thiago Galhardo. Acontece. Então, foi mais ou menos isso. Mas o Fortaleza ganhou o jogo de 2x1, então tudo bem. Segue em grande campanha. E segue fazendo um segundo turno incrível, mostrando que a organização do futebol ela é muito importante, porque o Fortaleza se organizou muito bem financeiramente, estruturalmente. Hoje contrata jogadores de fora, hoje pode buscar um técnico fora, que é o caso do Vojvoda, que é o caso do Brian, do Romero, que é o atacante do Fortaleza. Né? Então, ainda tem o Vargas no meio também, que é um jogador de fora, também um argentino. Então, hoje o Fortaleza, ele é esse time estruturado que todo o clube do Norte e Nordeste deveria se espelhar. Sim. Pra ter uma base sólida, um time bom, né? Um técnico bem, que treina o time muito bem, sabe o que quer. O jogo não joga pra trás, não joga pra se defender,
sempre joga pensando no ataque. Eu acho que quando você planta, você colhe. Sim. Né? E aí o Flamengo ganha no sábado, o Flamengo 8h30 da manhã, 8h30 da noite, ganha do Atlético Mineiro com Cebolinha e seus amigos. Cebolinha e seus amigos. Né? Ganham do Galão da massa titular. que tá seguindo firme pelo objetivo de ser a decepção do ano. Com certeza, porque, assim, vamos lá. Eu acho que não tem ninguém mais a quem culpar. Ninguém mais não, mas o principal, que é o Cuca, larga o time. A diretoria sai correndo atrás, contrata o Mohamed sem saber. Folclórico, que é o treinador folclórico. Exato, e sem saber do trabalho do cara, sabe? A imprensa sabia mais do trabalho do cara do que os diretores contrataram. Demite, traz o Cuca de volta e aí passa a jogar pior do que tava com o Mohamed. Então, assim, repito, vou falar isso todo. A não ser que o Flamengo perca as 2 finais, a grande decepção do ano vai ser o Atlético Mineiro, de longe. E 1x0 gol do Cebolinha, passe do Fabrício Bruno, né? Que ele disse até que no Bragantino ele já tinha mais assistência daquele mesmo jeito. Então eu acho que o Fabrício Bruno, inclusive, eu acho mais seguro que o Léo Pereira. Mas a base de comparação também é fácil, né? Mas aí o Dorival vai insistir no Léo Pereira na final depois da merda que ele fez ali, quase entrega um gol pro Yuri Alberto. A sorte que teve o Thiago Maia ali pra impedir. Exatamente. E aí o Palmeiras e São Paulo, o São Paulo teve um jogador expulso, assim, Logo no início, eu achei meio forçação de barra, mas tudo bem pra expulsão. a segunda também, né? O Palmeiras tá sendo, assim, eu acho que no momento que o Palmeiras tá ganhando mais vantagem na arbitragem, ele tá se complicando. Porque quando ele joga contra a arbitragem, ele tava liderando com 15, 17 pontos. Aí quando ele tem uma vantagem com a arbitragem, ajuda ele... Mas o que eu mais gosto é o Abel, que tanto falou do Cuca, se complicou com um time com um a menos. Exatamente. Mas assim, novamente, porque a galera é emocionada, né? Não estou falando que o Abel é um mau técnico e tudo mais, mas a mente fria que ele tanto propaga no livro dele não existe. Agora é o seguinte... Não existe. Como ele é chato com a arbitragem... Não, o Abel meu é chato. Deus. O Abel é muito chato. Não é pouco chato, é muito chato. No começo do jogo, teve uma falta... Tô tentando lembrar em quem. Em que o Abel chega pro árbitro e ele, tipo, o árbitro chega pra conversar com ele e ele fala mais na cara do árbitro e ele, inclusive, bate no ombro do árbitro assim, olha. Que aí, culpa é tua, não sei o quê. Aí ele falou, então eu não posso falar nada. Ele faz assim, eu vou ficar calado, eu vou ficar aqui, ó, morto, assim. Pô, depois de dar 3 tapas no ombro do juiz, pô. Aí, tipo, ele... Isso é passível de expulsão, inclusive. Eu absurdo, assim, como o Abel Ferreira é com a arbitragem, assim. Eu acho que ele é um completo ignorante. E aí ele fica bravo e processa a jornalista que diz que ele tem visão de colonizador. É. Porque, assim, eu sei que... Ele falou, não, a minha esposa, quando eu sou expulso, ela vem de carro meu, né? Que ele tem coleção de carro. Irmão, pega o teu número de expulsão quando saiu de Portugal. Quando foi pro PAOK e agora pro Palmeiras. Se isso daí não é uma visão de colonizador, não sei. Porque em Portugal não era tanto assim. Aí a arbitragem... Não, cara... De respeito ao árbitro, você batesse no nome do árbitro, é passível de expulsão. Ele não foi expulso nesse porque eu acho que a galera também... Porque cria-se um ciclo que é horrível, né? Ele fica marcado pela arbitragem por ser grosseiro, aí ele é expulso, mais do que o normal. Aí cria-se a imagem de que ele é perseguido pela arbitragem. Aí o árbitro vê ele fazendo uma merda dessa, mas tem que se segurar. Então assim, o Abel Ferreira é um bom técnico, mas ele é insuportável na beira do gramado, contra qualquer pessoa. Pode ir embora do Brasil. Não quero mais aqui. Todos os torcedores do Brasil concordam, menos os do Palmeiras. E aí a gente já falou, né? O Ceará e o Cuiabá foi 1x1. Sim. E o grandíssimo bairro Carioca Botafogo. É que o John Textor queria dar emoção pra esse campeonato. Ele ama tanto o Brasil, esse Olha, homem. o Botafogo falta 2 pontos pra se livrar do rebaixamento. Só 2 pontos. É. Podia ser nesse jogo. Podia ser nesse jogo. Porque o Botafogo até pressionou. A gente sabe que o Inter, ele joga pelo 1x0, né? É o meio a 0. Exatamente. O que der 3 pontos aí tá. Eu vou te falar que a melhor estratégia com o Inter é deixar ele fazer 1x0 logo de cara. Porque ele Que fica é- satisfeito e ele aceita o que vier depois. Porque o Botafogo ficou jogando de igual pra igual e o Inter seguia buscando 1x0, que é o que o Inter mais quer. E aí, quando ele fez 1x0, já o Botafogo não tinha força. Então, Botafogo, assim, a dica: time de Mano Menezes, deixa ele fazer logo 1x0, que já é a vitória do Mano Menezes. É, que não importa se for 4x1, ele vai estar feliz. Não, porque ele vai chegar depois do 4x1 e falar: é impossível deixarem um jogo acontecer depois de que 1x0 já foi feito. Exatamente. A função do jogo é 1x0. E aí, Atlético Goianiense e Juventude Esses se abraçaram, né? Estão a fim de morrer juntos, né? Meu Se Deus do céu. abraçaram porque o Atlético Goianiense tinha até uma possibilidade ali de ficar na boca da zona, mas empata com o Juventude, que o Juventude tem apenas 3 vitórias em 32 jogos. Ele conseguiu empatar.
Meu Deus, que campanha horrorosa, né? É, a campanha é complicada, né? E o Atlético Goianiense que tem, pra mim, um time muito bom. Mas ele se afundou tarde demais. É, porque ele foi muito demais. longe na Sul-Americana, né? É. Então ele tinha a experiência da Sul-Americana. Chegou na semifinal. E aí agora pra acordar vai ser bem difícil, porque em cima dele é Curitiba e Ceará, e eu acho que são dois times assim que não vão dar esse espaço, assim. Eu acho que quem cai são esses que estão aí mesmo hoje. Sim. Só quem pode disputar alguma coisa ainda ali é o Cuiabá, né? Que tá 3 pontos, uma vitória do Ceará, e tem um número de vitórias maior que a do Sim. Ceará, né? E o Goiás também, que vinha fazendo uma campanha muito boa, né? Mas deu uma caída. Tem um nome pra isso. É, mas tem um jogo a menos, né? Digamos que... Quem é o... Já inventou. Jair Vitor, normal. Um auxiliar técnico que virou técnico. Exato. Quem vem do Botafogo, bicho? Não tem que esperar muita coisa. E aí o Fluminense foi lá pegar o Avaí na ressacada. O Avaí que tá de ressaca desde quando começou o campeonato. Nada melhor pro dinizismo do que bater em cachorro morto. Exatamente. E ganha de 3-0. Tô tentando lembrar os gols. Um foi do Cano. Fez o L. O outro foi do David Braz de cabeça. Mas o primeiro gol que eu não tô lembrando, parece que foi de pênalti. Não sei se foi o Ganso. E aí o Atlético Paranaense do Atletiba. Que tem uma estatística, né? Que o Curitiba não ganha o Atlético Paranaense em Campeonato Brasileiro há, tipo, 10 anos, uma coisa assim. Mas aí são os 10 anos que o Atlético Paranaense está bem mais estruturado, Sim, bem melhor sim. financeiramente, estruturalmente do que o Curitiba. Sem dúvida alguma. Então, tipo, é como se é igual, tipo assim, o Couto Pereira, onde o Curitiba joga, ainda é tipo o antigo Mangueirão, e o Atlético Paranaense tem a Arena da Baixada, que é aquela das novas arenas. Era né? uma arena antiga que foi reformada e já tem o Uhum. aspecto de uma nova arena, assim. Não, o Atlético Paranaense é um exemplo pro Brasil de estrutura financeira, até mais do que clubes grandes, porque ele soube do tamanho de torcida, da renda que ele podia arrecadar, e foi galgando aos poucos. Ali uma Sul-Americana aqui, ali, já briga pela Copa do Brasil um pouco mais, já vai brigando por Libertadores. Então, ele vem de baixo e vai subindo, que é um trabalho de formiguinha, que muita gente fala do Flamengo, né, que passou aqueles anos muito ruins até se reestruturar, mas é impossível você comparar a renda que um Flamengo em fase ruim dá com a que um Atlético Paranaense. É uma torcida muito menor. Tinha rankings, óbvio, o Atlético Paranaense está em mais destaque hoje, da época que o Atlético Paranaense começa a destacar, que a torcida do Atlético Paranaense é menor que a de Remy e Paysandu, sabe? Acho que até hoje são, inclusive, mas tipo assim, você não tem como comparar, porque times grandes têm fonte de renda muito maior que times pequenos. Então é nisso que você tem que pesar a força dessa reestruturação do Atlético Paranaense nos últimos anos. E aí foi um gol do Alex Santana de fora da área, uma finalização no canto do goleiro, não deu pra chegar. E o Furacão ainda tem que pensar em estar ali sempre no G6. Se bem que ele tá a 4 pontos do Atlético Mineiro e a gente não vê que o Atlético Mineiro possa... Eu acho que em algum momento o Atlético Mineiro vai jogar essa toalha, cara. Eu acho que ele não tem um elenco que busque isso, o Cuca já tá no automático, sabe? Quando achavam que ia despontar, começou a cair de novo. Eu acho que o Atlético Mineiro tem mais gás. Eu vi o Hulk saindo vaiado e ele fazendo sinais pra torcida do Flamengo. O que eu achei mais legal é a galera vaiando o Hulk, e ele falou, tipo, pode falar mais... Parece que ele tinha feito um gol, não, sabe? parece que ele tinha ganho, tava 3-0 pro Atlético Mineiro e os 3 gols tinham sido dele. O melhor momento da partida dele foi quando ele saiu. Exatamente. Que aí ele apareceu, porque antes ele tava no bolso do João Gomes. Exatamente. É isso. É isso, a gente tem hoje ainda o jogo do Santos, né? Porque o jogo do Goiás e Corinthians Bragantino e Santos provavelmente vai ser um 6-6. Porque... Nosso grande Red Bull Bragantino do professor Barbieri. Eu acho que tá chegando a hora do Barbieri. Não vai. Não, eu acho que o Bragantino ele precisa mudar muita coisa pro ano que vem. Precisa, mas clube empresa, né? Não vai mudar. Acho que não vai. Se o Barbieri não saiu até agora, bicho, só se aparecer um vídeo dele batendo em alguém, eu sei que ele vai sair, não vai sair. A grande mudança do Atlético, do Bragantino, sabe o que foi? O Barbieri cortou o cabelo. E tal qual Sansão perdeu seus poderes. Não, mas ele já tinha perdido os poderes. Verdade. Então não dá pra ele ser Sansão. Ele já tinha perdido os poderes desde quando ele disse que ele era técnico. Acreditou, né? Falaram pra ele acreditou. Ele era mais uma leva dos auxiliares que se acham técnico. Isso é uma escola no Brasil, inclusive. Isso é forte. Carilli, Jair Ventura. o Roger, como é aquele? O Roger que jogou no Grêmio. Roger Machado. Não, é o Machado? É, né? Roger Machado. Roger Machado.
Como é o que tava no Vasco, que foi pro Japão? Zé Ricardo, Maurício Souza. O Flamengo também teve uns 5 que ele fez assim, né? De botar Barbieri, Maurício Souza. É porque assim, teve um. Aí o Jaime. O Jaime, só que o Jaime não prosperou, né? Ele viu isso não é pra mim, eu vou embora. E tem o. 2009, o técnico Adílio. Não, era o. Que jogou com Adílio. Jogou com o Maestro Júnior, o Cabeça Branca. Jesus Cristo, não acredito. Não é o Jaime, não é. Andrade! Isso! Meu queridíssimo Andrade. Andrade, campeão brasileiro. Campeão brasileiro 2009. E saiu nas oitavas por Universidade do Chile em 2010. Do Montijo, que fez o gol de cobertura no Flamengo. E aí, pra gente encerrar esse pouquinho, Valdemar, eu queria lembrar que Andrade tem um campeonato brasileiro e Abel Braga ainda não. Abel Ferreira ainda não. Abel Ferreira. E com isso, só pra deixar claro. A gente encerra mais um Porque Valdemar, lembrando que a gente tá aqui no YouTube, mas a gente tá em todos os agregadores de podcast também, no Spotify, no Deezer e nas nossas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo, que a gente coloca corte, comentários pontuais sobre alguma coisa que aconteceu durante a rodada também. E a gente tá aqui também toda segunda e sexta, não é verdade? Exatamente, eu só queria terminar com uma frase. O Endrick é o novo Luguinha. Obrigado, pessoal.